Aula de sinalização celular, parte 3. Receptores de superfície acoplados a proteínas G, também chamados de GPCR. Antes de falar do assunto da aula, eu quero contar para vocês a história da primeira grande epidemia de cólera que aconteceu em 1817. Hoje em dia, se sabe que a toxina colérica interfere nos receptores acoplados a proteínas G. O cólera foi a primeira doença global bem documentada. E é interessante que muitas das ações tomadas por dirigentes na época são semelhantes às ações que nós vemos recentemente com a Covid-19. O cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Cólera produz ou provoca diarreia aquosa, desidratação e perda de fluidos e sais minerais que são importantes para o corpo. Por isso, pode causar a morte do paciente entre 12 e 48 horas. A primeira grande epidemia de cólera foi documentada na região da Índia, perto das margens do rio Ganges. Esse rio é um rio sagrado para os moradores desse país e muitos rituais acontecem nas margens desse rio. Então, rituais de cura, de bênçãos, casamentos, batizados, até mesmo rituais funerais com depósito de corpos, jogam-se os corpos de familiares nos rios para que o rio abençoe e leve esse corpo ou essa pessoa de forma abençoada. Existem épocas do ano onde existem grandes aglomerações, então existem feiras e épocas sagradas onde muitas pessoas costumam frequentar esse rio. Na época, as condições de saneamento eram muito baixas. Hoje em dia, é um rio considerado poluído. Na época, ele já era poluído e as condições de saneamento eram muito baixas. Então, os primeiros casos de cólera apareceram na Índia por volta de 1817, nas margens do rio Ganges, perto da região de Cálcuta. Nós sabemos que a Índia sempre foi um polo comercial muito importante. Se vocês lembram das aulas de história, né, os portugueses saíram lá de Portugal e estavam procurando rotas alternativas para chegar na Índia quando se perderam e acharam o Brasil. Por quê? Passar pelo continente era muito custoso, tinha que pagar vários impostos, então para eles comprarem as mercadorias que eles precisam, eles tinham que pagar um pouco a mais. Na época de 1800, a Índia também era um polo comercial importante e os comerciantes iam frequentemente lá, principalmente os comerciantes da região da Ásia, compravam seus produtos e distribuíam esses produtos para o interior, para outros países, até chegar em outros polos comerciais importantes, como por exemplo a Rússia. A Rússia era um ponto de encontro importante entre o comércio asiático e europeu. E por volta dessa época tinham feiras de comerciantes, principalmente uma grande feira anual de comerciantes, onde as pessoas que vendiam e compravam se encontravam para fazer essa troca de produtos. Eram grandes feiras com muita aglomeração de pessoas de vários níveis sociais, pessoas que estavam para vender, pessoas que estavam para comprar, pessoas que estavam para passear ou até mesmo para oferecer alguns tipos de produtos alternativos. Então, foi uma época em que o cólera chegou nessa região da Rússia e foi, a partir daí, rapidamente distribuído para os países europeus. Por volta de 1830, o cólera chegou na Inglaterra. Essa época era a época da Revolução Industrial. Então, quando o cólera chegou na Inglaterra em 1830, já encontrou pessoas em condições muito precárias de trabalho, trabalhando de 12, 14, 16 horas por dia em ambientes pequenos, fechados, com pouquíssimo saneamento. Então, a higiene desses lugares deixava muito a desejar. O cólera começou a se espalhar rapidamente e dizimou uma grande parte da população europeia, principalmente a população inglesa. Os ingleses produziam muito material, principalmente nessa fase de revolução industrial,
Eles eram altos produtores e os Estados Unidos eram um grande consumidor dos produtos europeus. Isso quer dizer que não demorou muito para que os produtos e o cólera fossem mandados de navios para a Europa, para as Américas, principalmente para os Estados Unidos. Como era uma época onde se visava muito lucro, então os navios que deveriam partir dos portos ingleses com 150 passageiros acabavam partindo com 500 passageiros. Então tinha uma superlotação de pessoas que estavam indo para vender os seus produtos e também estavam indo, de repente, para tentar uma nova vida no continente americano. Quando esses navios chegavam nos Estados Unidos, era fácil de saber se estava contaminado por cólera ou não. A América já conhecia o cólera, já sabia dos seus efeitos, já sabia que era uma doença perigosa, e quando os navios chegavam, bastava conferir o número de pessoas que tinham partido e o número de pessoas que tinham chegado, né? Porque nesses navios que partiam com 500 pessoas, a condição de higiene era extremamente precária, metade da população morria no meio do trajeto, então os navios chegavam com menor quantidade de pessoas do que eles tinham partido. Porém, eles estavam vindo para vender produtos e os Estados Unidos queria consumir produtos europeus. Então, os banqueiros tiveram uma brilhante ideia de cancelar ou ignorar as quarentenas dos navios europeus que chegavam nos Estados Unidos porque eles queriam consumir os produtos. O cólera chegou então em Nova York, nos portos de Nova York em 1832, e não demorou muito para dizimar metade da população de Nova York nesse período, nesse mesmo ano. Foi uma doença bem agressiva, atingiu os americanos de forma também agressiva e rapidamente se espalhou para os outros países americanos. Então, o cólera, a partir da América do Norte, foi para a América Central e depois foi para o Brasil, na América do Sul. Chegando na América do Sul, principalmente no Brasil, nós já tínhamos algumas políticas de saúde estabelecidas. Então, nós não sofremos tantas as consequências do cólera como os nossos colegas vizinhos e até mesmo os países da América Central. Interessante que tem um livro escrito por Gabriel Garcia Marques, que chama Amor nos Tempos do Cólera, que é um romance, né? Ele é fictício, não é um romance real, mas é um romance que foi escrito tentando resgatar ou tentando lembrar um pouquinho dessa época quando o cólera chegou na América Central. Então, é a história de um casalzinho, tem o mocinho e a mocinha que se gostam, mas não podem ficar juntos por causa de diferenças da família, mas tem trechos desse livro que conta o quanto era agressiva essa doença. Então, essa cena que eu mostro para vocês, esse é o mocinho andando nas ruas, pensando na amada, mas em volta vendo os corpos que caíam, né? As pessoas que de repente de manhã estavam bem, no fim do dia já estavam caindo mortas, e as pessoas com carrinho coletando os corpos das pessoas mortas no chão por conta do cólera. Então, fica a dica, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho dos estudos. Eu sei que tem um filme, se vocês quiserem assistir, O Amor em Tempos do Cólera, recomendo por conta da aula de sinalização celular. Muito bem, em 1830, quando o cólera atingiu a Europa, os pesquisadores tentaram entender o que estava acontecendo, o que era essa doença. E um pesquisador chamado Dr. John Snow, ele começou a fazer as primeiras correlações entre cólera e água contaminada. Ele estudou alguns vilarejos, alguns povos em volta que ou compartilhavam com o sistema de abastecimento de água ou tinham o seu sistema de abastecimento próprio. E eles viram que os vilarejos que compartilhavam a água tinham uma disseminação da doença, enquanto aqueles que tinham abastecimento próprio não eram atingidos pelo cólera. Então, ele começou a afirmar que o cólera poderia estar presente na água contaminada. O problema é que naquela época de 1830, isso não era possível ver, não era possível provar, né, os micro-organismos presentes e que podiam causar esse tipo de contaminação. Então, ele foi desacreditado pelos cientistas, pelos colegas cientistas. Então, com o passar do tempo, as pesquisas foram avançando
de forma muito lenta, até que em 1876 foi descoberto o vibrião colérico. E foi só em 1980 que se descobriu que o alvo da toxina colérica é a proteína G, que é o assunto da aula de agora. A proteína G é uma proteína intracelular formada por um complexo trimérico de 3 subunidades: a subunidade alfa, subunidade beta e a subunidade gama. Essa proteína G está ligada à porção intracelular da membrana. Então, as duas subunidades, a alfa e a gama, possuem mecanismos de ligação com a membrana plasmática. Essa proteína é ativada pela interação com um receptor, e esse receptor recebe o nome de receptor de superfície acoplado à proteína G, que eu vou chamar a partir de agora de GPCR. O GPCR contém 7 domínios transmembrana. Isso quer dizer que as suas subunidades passam 7 vezes pela membrana, mantendo um domínio extracelular e um domínio intracelular. Este é um dos receptores mais comuns em células eucarióticas e está presente em diversas funções celulares importantes, como a visão, o olfato, a gustação. É um receptor evolutivamente conservado, nós conseguimos encontrar o receptor GPCR até mesmo em leveduras, desempenhando ações importantes nessas células, e ele se liga a diversas moléculas sinalizadoras diferentes: adrenalina, diversos tipos de pequenas moléculas, proteínas. Por conta da sua importância e da sua grande variedade, ele é um alvo importante de agentes farmacológicos, principalmente aquelas drogas que tentam tratar o câncer. Esse receptor possui uma porção N-terminal que fica na região externa da célula e se conecta com o ligante. A porção C-terminal fica dentro da célula e interage diretamente com a proteína G. A ligação entre ligante e receptor altera a conformação da proteína e faz com que ela se ligue, então, à proteína G. Existem alguns elementos comuns nessa via de sinalização. Por exemplo, a proteína G, aqui embaixo, ela se conecta à membrana pelas subunidades alfa e pela subunidade gama. No seu estado inativo, a subunidade alfa está ligada a um GDP. Então, vocês estão vendo aqui dentro, é um GDP. Isso faz com que essa proteína se torne ou se mantenha inativada. O receptor, quando está conectado ao ligante, ele muda a sua forma aqui. Então, ele muda a sua forma e consegue se conectar à proteína G, principalmente à subunidade alfa da proteína G. Essa ligação do receptor altera a forma ou conformação da subunidade alfa. Isso faz com que o GDP seja liberado e rapidamente um GTP assume o seu lugar. Porque a proteína G se liga ao GTP porque esse se encontra em maior concentração na célula. A ligação de alfa com o GTP torna essa proteína ativada e faz com que elas se separem. Então, a subunidade alfa se separa da subunidade beta e gama, e cada uma vai exercer funções específicas. Elas vão interagir com outras proteínas intracelulares, que são chamadas de proteínas efetoras. São proteínas que vão disparar uma cascata de sinalização, ou até mesmo são proteínas canais, que podem ajudar ou promover o fluxo de íons. Após a interação com as suas proteínas efetoras, existe ou ocorre a hidrólise do GTP na subunidade alfa, ou seja, o GTP se transforma em GDP e essa proteína se torna inativa e retorna ao seu estágio de repouso.
Aí ela se conecta novamente com as subunidades beta e gama e espera um próximo ciclo de ativação. Aqui tem então um vídeo mostrando essa interação. Aqui tem o receptor e a proteína G. O ligante se conecta ao receptor, a proteína G com as suas 3 subunidades. O receptor, ou GPCR, ele atravessa 7 vezes a membrana e a porção externa se liga ao ligante, se conecta ao ligante. Essa ligação altera a conformação dessa proteína, principalmente no domínio citoplasmático. A proteína G está ligada a um GDP, isso quer dizer que ela está inativa. Então, ela está conectada às suas outras subunidades beta e gama. Temos uma proteína trimérica. Quando o receptor se liga ao ligante, muda a conformação e expõe o sítio de ligação dessas duas proteínas. Altera a conformação de alfa, GDP sai e o GTP, por ter uma maior concentração, acaba ocupando o espaço do GDP. A proteína G se torna ativada, alfa muda sua conformação, se separa de beta e gama. A subunidade alfa ativada agora está apta para interagir com as suas outras proteínas efetoras. Ela consegue interagir com as proteínas efetoras, ativar, e essas proteínas vão disparar uma cascata de sinalização celular que vai desenvolver atividades específicas. Depois de passar a sinalização, depois de ativar, acontece a hidrólise do GTP, ele volta a ser GDP. Esse complexo é dissociado e a proteína alfa está apta a se reconectar com as outras subunidades, porque agora é uma proteína G em repouso, esperando uma nova ativação pelo receptor acoplado à proteína G. Isso acontece, então, constantemente. Existe a ativação e desativação, sempre que a célula precisa usar essa sinalização. Como eu disse, em 1980, descobriu-se que o alvo da toxina colérica é a proteína G. A toxina colérica inibe a hidrólise do GTP nas proteínas G associadas às bombas de cloreto das células do intestino. O que essas bombas de cloreto fazem? Elas bombeiam a água para fora da célula. Então, o que acontece no cólera? A gente tem uma proteína G constitutivamente ativada, porque ela não cliva, ela não volta ao seu estado inativo, e essa proteína G está estimulando bombas de cloreto a jogar água para fora da célula constantemente. Isso causa no paciente diarreia aguda, desidratação severa, podendo levar à morte de maneira bem rápida se não for tratado. Resumindo, então, essa sinalização possui alguns elementos básicos. Primeiro acontece a conexão entre o ligante e o receptor. Essa conexão muda a conformação do receptor e esse receptor se torna apto a se ligar à proteína G, principalmente na subunidade G-alfa. Isso estimula uma mudança de forma em G-alfa, que faz com que GDP seja dissociado e GTP tome o lugar desse GDP. Isso torna alfa ativada. Alfa ativada, conectada a um GTP, se liga à proteína efetora e dispara uma cascata de sinalização intracelular. Logo em seguida, existe a hidrólise do GTP e o retorno de alfa à sua forma inativa. Existem alguns tipos diferentes de proteínas G que são ativados por ligantes e receptores diferenciados. Por exemplo, nós temos a GS, que é conhecida por ser G-estimulatória. O ligante que ativa essa sinalização é o glucagon e as catecolaminas, por exemplo. Elas se ligam aos seus receptores específicos de glucagon, ou beta-1 e beta-2, e vão ativar uma G-estimulatória. Nós temos GI, que são conhecidas como G-inibitórias. Por exemplo, um exemplo é a norepinefrina, que se conecta ao receptor alfa-2
e que vai ativar uma G inibitória. Nós temos também a GP, que é uma G acoplada à fosfolipase C, ela vai ativar um efetor que chama fosfolipase C. E quem está envolvido nesse tipo de sinalização, por exemplo, são as vasopressinas, a norepinefrina, que ativam seus receptores específicos, que vão se ligar às GPs. Nós temos uma G muito específica no sistema visual chamada de GT, que é a transducina. Nesse caso, no sistema visual, o ligante é a luz ou fóton, que se liga a uma proteína chamada de rodopsina, e a rodopsina ativa a GT ou transducina. Independente do tipo de resposta intracelular, todas as proteínas G apresentam 3 subunidades, alfa, beta e gama, e disparam uma cascata de sinalização intracelular. O que muda entre essas proteínas é a proteína efetora que interagem e os mediadores que vão ser produzidos. Então, os elementos específicos precisam de um ligante que se conecta a um receptor de membrana chamado GPCR, que vai ativar uma proteína G. Na ausência do ligante, o receptor não interage com a proteína G de forma fisiológica. Se forem usados fármacos ou medicamentos, isso pode acontecer, mas fisiologicamente isso não acontece. A alteração de conformação da subunidade alfa libera o GBP e o GTP, que se apresenta em maior concentração na célula, se liga a uma subunidade alfa da proteína G. Em seguida, acontece a separação das subunidades. Alfa se separa de beta e gama. Existem casos onde essas subunidades não se separam e esse complexo trimérico pode disparar um outro tipo de sinalização intracelular, mas não é o comum. Depois que a alfa é ativada, a proteína G vai interagir com as suas proteínas efetoras e nós temos diversas proteínas efetoras. Por exemplo, nós temos adenililciclase, fosfolipase C, fosfodiesterase, e eu vou falar para vocês agora sobre a adenililciclase. A adenililciclase é uma proteína de membrana grande com sítios de ativação na porção citoplasmática. Muitas isoformas diferentes podem ser reguladas por diferentes ligantes, diferentes GPCRs e até mesmo diferentes proteínas G. A adenililciclase catalisa a conversão de ATP para AMP cíclico, que é chamado de segundo mensageiro. Depois que esse segundo mensageiro interage com as suas proteínas substratos, os níveis de AMP cíclico são rapidamente reduzidos por uma AMP cíclico fosfodiesterase para manter o equilíbrio intracelular. A adenililciclase pode interagir com diferentes proteínas G. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de proteína GS, que é estimulatória, e uma proteína G inibitória. Nos dois casos, a proteína G, quando for ativada, vai interagir com a efetora adenililciclase. A diferença é a resposta que essa interação vai gerar na adenililciclase. No caso de GS, vai estimular a conversão de ATP em AMP cíclico. No caso de GI, vai inibir a conversão de ATP em AMP cíclico. Alguns exemplos desses ligantes que iniciam esse tipo de sinalização são epinefrina e glucagon, que se ligam a um receptor de membrana que vai ser acoplado a uma G estimulatória. Por exemplo, o glucagon se liga a um receptor de glucagon que vai se conectar à proteína G-alfa, que vai interagir com a adenililciclase, vai estimular a produção de AMP cíclico e esse AMP cíclico, então, vai interagir com o pKa, que é uma proteína quinase A. Essa quinase A vai fosforilar substratos intracelulares, que uma das respostas vai ser a quebra do glicogênio. Do outro lado, nós temos a adenosina e a acetilcolina, que estimulam G inibitórias. Por exemplo, a acetilcolina, ela age em receptores muscarínicos.
Os receptores muscarínicos M2 e M4 vão acoplar ou vão ligar e ativar proteínas G inibitórias. Essa G inibitória vai interagir com a adenililciclase, porém vai diminuir a expressão de AMP cíclico. Resumindo, essa sinalização então começa com a interação de um ligante com o seu receptor de membrana, que é um GPCR. Esse receptor vai ativar uma proteína G, a proteína G vai interagir com o seu efetor e esse efetor vai estimular a produção de um segundo mensageiro que vai interagir com proteínas-alvos. Dá um exemplo de a epinefrina. A epinefrina se liga a um receptor alfa-adrenérgico, que é um GPCR. Essa GPCR vai estimular uma proteína G estimulatória. A proteína G estimulatória vai interagir com a adenililciclase, que vai produzir o AMP cíclico, que vai estimular a proteína quinase alfa, ou a proteína quinase A. Quem é a proteína quinase A? É uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. Essa proteína é uma proteína intracelular que, no seu estado inativo, possui duas subunidades regulatórias, então R de regulatória, e duas subunidades catalíticas, C de catalíticas. Então, quando a via de sinalização estimula G estimulatória e essa G estimulatória interage com a adenililciclase, o ATP começa a ser convertido em AMP cíclico. Na presença do AMP cíclico, essa molécula vai se ligar à unidade regulatória de pKa e vai alterar a sua conformação. No que altera a conformação da unidade regulatória, isso faz com que a unidade catalítica se solte. Então, as duas subunidades catalíticas se tornam livres e ativadas. Essas subunidades vão fosforilar proteínas-alvo, que dependendo do tipo celular pode mudar. As células diferentes exibem diferentes respostas ao pKa. Por exemplo, células diferentes possuem substratos diferenciados, né? Então, se é uma célula do fígado, se é uma célula do pulmão, se é uma célula epitelial, as proteínas que vão interagir com o pKa são diferentes. Isso faz com que as respostas celulares fisiológicas sejam diferentes também. Porém, elas caem dentro daquelas duas regras que eu falei anteriormente. Pode acontecer a alteração de uma atividade enzimática da proteína-alvo, gerando uma resposta rápida, ou seja, fosforilações simples que geram uma resposta biológica rápida, ou pode até mesmo acontecer alteração de número de proteínas-alvo, gerando uma resposta mais lenta da célula. Um exemplo de diferentes respostas do pKa em células diferentes. Então, eu tenho aqui a epinefrina, que é o ligante, também conhecido como adrenalina. A epinefrina se liga ao receptor alfa-adrenérgico, que é um receptor do tipo GPCR. Estimula uma proteína G estimulatória, que se liga à adenililciclase e produz o AMP cíclico, que vai ativar pKa. Dependendo do tipo celular, aqui eu tenho alguns tipos celulares diferentes, cada uma vai responder de uma forma. Por exemplo, o fígado vai aumentar a síntese de glicose e vai inibir a síntese de glicogênio. O músculo esquelético, frente ao pKa, vai aumentar a conversão do glicogênio em glicose. Nos dois casos, está liberando energia para células que precisam usar de forma rápida. O coração vai reagir aumentando a sua contração, numa resposta chamada taquicardia. O tecido adiposo também vai contribuir com a hidrólise de triglicerídeos e o intestino vai aumentar a secreção de fluidos. Isso tudo baseado em fosforilação de substrato, ou seja, pKa fosforila proteínas intracelulares que vão gerar respostas celulares diferentes. Toda sinalização que começa precisa terminar. E cada passo de ativação é seguido de um passo de inativação. Primeiro nós temos então a epinefrina, que se conecta ao receptor alfa-adrenérgico. Logo depois dessa conexão,
a afinidade dos receptores pelos ligandes diminui quando a proteína G se liga ao GTP. Esse aumento de dissociação do ligante com o seu receptor limita o número de proteínas G ativadas. Depois que a proteína G é ativada, ela vai estimular a adenililciclase a produzir AMP cíclico. Logo em seguida, a atividade GTPásica intrínseca de G é aumentada quando essa se liga à adenililciclase, trocando GTP por GDP, tornando a proteína G inativa. O AMP cíclico vai interagir com pKa, ativando o pKa. Logo em seguida, o AMP cíclico é hidrolisado por fosfodiesterases. Por fim, a fosforilação das proteínas alvo por pKa é transiente, e essas proteínas são rapidamente desfosforiladas por fosfatases. 3 exemplos, então. Ligante que se liga ao receptor de membrana que está acoplado à proteína G. Interage com o efetor, dispara uma cascata de segundos mensageiros que vão interagir com proteínas alvos. Exemplo 1. A proteína ligante chamada epinefrina. Interage com o receptor alfa-adrenérgico, estimula a proteína G estimulatória, vai interagir com a adenililciclase, vai produzir o segundo mensageiro AMP cíclico, que vai estimular a pKa. Um exemplo número 2, com um efetor diferente. A bradicinina é um ligante que interage com o receptor 2 de bradicinina, vai estimular uma proteína GQ, que aqui nesse caso vai interagir com a fosfolipase C, que também é um efetor. Se o efetor é diferente, o segundo mensageiro é diferente. Aqui nós temos a IP3 e o diacilglicerol sendo produzidos, e eles vão então ativar a PKC, que é um alvo diferente. Estamos falando de vias específicas determinadas pelos receptores. Acabei de falar para vocês rapidamente sobre os receptores de superfície associados à proteína G. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os receptores associados a enzimas, também chamado de tirosinas sinases ou tirosinas quinases.